Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Helena, sou bolsista do projeto Vozes do Agro História de Quem Te Alimenta e hoje a gente está aqui na fazenda do Sr. Giovando Pereira para trazer um pouco da história dele. Esse projeto ele foi idealizado pelo professor Hugo Peron, no qual a gente vem para trazer a história de produtores rurais e mostrar o que eles fizeram, como eles fazem e valorizar realmente as atividades que eles realizam no meio rural, no meio e como é que se liga ao meio urbano também. O Sr. Giovando, ele é daqui de Arizona, trabalha com atividade leiteira há mais de 40 anos. A gente, como vindo pelo NAPER, que é o Núcleo Avançado de Pesquisa, Extensão e Ruminantes, a gente vem para trazer mais informação para as pessoas da cidade, para elas entenderem que o meio rural, que muitas vezes visto como vilão, na verdade não é um vilão. É um auxiliador, é um mediador e é, na verdade, precursor da vida na cidade. Então, eu vou começar perguntando quem é o senhor. Seu Giovanni, o senhor pode responder. Quem é o senhor? O que o senhor faz da vida? Como é que o senhor chegou até aqui? Bom, eu sou Giovando, né, Pereira. Eu sou natural aqui de Orizona mesmo. Nasci lá na Fazenda Marinheiro, né, e perto do rio Piracanjuba. E fiz toda a minha história de estudantil aqui em Orizona, né, na escola pública, desde a alfabetização até eu terminar o ginásio. Depois eu fui para o colégio agrícola, então a minha vida é toda rural mesmo, né? Desde a formação. Fui para o colégio agrícola em Brasília, na época era internato, a gente passava lá 4 meses para poder vir em casa, né? Nossa. Porque não tinha, na época não tinha isso em 1968, 66 até 68, não tinha nem ônibus direto para Arizona. A gente vinha para Anápolis e de Anápolis a gente pegava o trem para Arizona. Então era bastante difícil para vir, não tinha estrada, era complicado o trajeto. Então a gente lidou a vida toda nesse. Mas nada disso foi impeditivo para que a gente prosseguisse, né? Aí eu fiz vestibular para agronomia na Universidade Federal de Goiânia, né? Na Escola de Agronomia da Universidade Federal em Goiás. E fui aprovado lá, fiz os 4 anos, terminei em 1971, eu saí da agronomia. Então tem alguns dias já, né? Um tempinho que formou. Tem um tempinho já grande. E disso eu comecei a trabalhar na Secretaria da Agricultura. Eu já era funcionário antes de formar como técnico agrícola, eu já era funcionário da secretaria, que eu tinha passado num concurso e a gente já trabalhava aí, continuei lá, fiz outro concurso para nível superior, aí fui aprovado e continuei trabalhando como na parte de pesquisa. E nós começamos nessa época a introduzir a parte de forrageira, sementes de forrageira aqui no estado, né? Trabalhar com pesquisa em sementes. Nessa época estava iniciando os primeiros trabalhos com leguminosas forrageiras e com o capim braquiária. Na realidade, nós fomos responsáveis pela introdução do capim braquiária aqui no Cerrado, né? Então, isso passou pelos trabalhos de pesquisa que a nossa equipe conduzia na Secretaria da Agricultura, que depois esse departamento transformou na Engopa. Da Engopa, eu fui trabalhar na Embrapa depois, aí trabalhei um tempo na Engopa, depois trabalhei um tempo na iniciativa privada lá no norte de Goiás, na época em Araguacema. Depois eu voltei para pesquisa, né? Trabalhei na Embrapa durante um tempo e tive outras experiências fora também, né? Em 1979 eu fui para a África, para a Costa do Marfim, para implantar um projeto de agricultura lá. E nessa época eu fiquei 6 anos lá na Costa do Marfim, e aí voltei. Então, tudo trabalhando com agricultura e pecuária, né? Então, sempre voltado para isso.
O senhor sempre gostou, né? Cresceu com isso, encaminhou, Então formou. minha vida é toda rural, a família é toda rural, né? Então a origem toda. Eu sou o sétimo de 13 irmãos, Muita gente. muita gente. Eu sou coluna do meio. Tem 6 para cima e 6 para baixo. Dividiu a Dividiu. turma. E aí o senhor vê a formação que o senhor teve como agrônomo, como... Porque aí o senhor teve que deixar a propriedade do pai do senhor para poder estudar? Como é que o Sim, senhor viu isso na época? na época a gente não tinha condição de continuar na propriedade, né? Porque a gente tinha que ir para fora para estudar. Arizona ainda não tinha nada, né? Que terminava o ginásio e acabava todo o recurso, né? Então a gente fazia o curso ginasial e aí ou ia fazer escola normal para fazer pedagogia ou então não tinha o que Não fazer. fazia mais nada. Aí a saída foi essa, como também a gente não tinha muita condição financeira na época, que as famílias eram muito numerosas, aí a saída foi o internato do Colégio Agrícola, que na época era em Brasília, porque era do governo, não tinha custo, né? Então a gente podia ficar lá, era os 4 meses interno, né? Só que a gente ficava interno e só vinha em casa uma vez cada semestre. Então era bem difícil para quem tinha 13 anos, não era muito fácil. É. E não tinha aquele contato, aquela. Ah, Não, eu não vou. Porque antigamente também aí não não tinha tinha telefone, né? telefone, Não né? tinha telefone, não tinha nada. A gente passou por todas essas novidades, né? A gente trabalhou. O primeiro telefone que teve em Arizona era num posto de gasolina que era do meu pai, que era uma linha que vinha pela rede da estrada de ferro, aí chegava em Arizona, ela passava em todas as. Você ligava a manivela do telefone, chamava todas as fazendas que tinha entre Arizona e Pirizurri, para depois chegar na telefonista em Pirizurri. Nossa Senhora. Era Então era complicado. bastante difícil, bastante complicado. E Mas nada disso impediu que a gente progredisse, né? E que fosse. Eu prestei serviço na África bastante tempo, em vários países, né? Começou na Costa do Marfim, depois Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, depois os países tem um projeto de algodão também pela FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que eu fiz várias consultorias para eles na parte de semente, né? Semente de grãos. Aí já não era mais com forrageira, era com grãos. Aí isso, aí eu trabalhei no Mali, no Burkina, no Benin, no Alto Volta, foram vários países também, então uma trabalhou muito. experiência bem grande. E em Moçambique a gente trabalhou com um projeto de pós-colheita de grãos, que era para poder melhorar o nível alimentar da população, que eles têm solos bons, produzia bastante milho até por hectare, mas não tinha como conservar, então era um projeto de conservação de alimentos. A gente desenvolveu um tipo de silo rústico de barro que conservava o alimento. Nós chegamos a estocar 900 toneladas de milho nesses silos, que cada silo cabia 1 tonelada. Então nós construímos 900 silos. É. Nossa, é muita coisa. Foi um E projeto bastante extenso, mas que teve um resultado fantástico, porque a gente conseguiu melhorar qualidade de a vida. qualidade de vida da população e criar, inclusive, emprego, porque a gente treinou e capacitou os pedreiros, né? Formou um bocado de pedreiro para construir os silos, né? E eles ficaram ganhando dinheiro com isso, né? Geração de emprego, né? Geração de emprego. E aí, como é que o senhor viu E durante isso esse lá? tempo que eu estava na África, eu também tinha. Aí eu adquiri uma propriedade em Goianápolis, que é lá perto de Anápolis, tinha uma chácara lá. E aí eu comecei a trabalhar com leite lá. Depois mas como eu ia e voltava na África, às vezes ficava meio difícil conservar tudo. E aí nesse período também eu
trabalhei na Embrapa, né? A parte de sementes, de grãos e de forrageiras também. Na Embrapa Arroz e Feijão e na Embrapa Sementes. Durante esse período a gente trabalhava com todas as Embrapas, a Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Soja, Embrapa Algodão, todas que tinha grãos, a gente multiplicava a semente, né? Eu era o gerente da unidade em Goiás, e daí eu fui trabalhando uma propriedade, aí em 92 eu vendi a propriedade de Goianápolis lá, porque estava muito dentro da cidade, inclusive virou loteamento lá, e aí comprei aqui, e desde essa época eu estou aqui, na Voltou. Fazenda Lajinha, e sempre trabalhando com leite, e passei por todos os sistemas de produção, né, de a pasto, com piquete rotacionado, com todos os níveis. E faz Gado, sentido, né? fui fazendo o rebanho também, né? Meu rebanho hoje é todo, tudo foi feito aqui na propriedade mesmo. Aí teve um período que tinha um rebanho já grande, mas aí com o trabalho em Moçambique e Angola, como eu fiquei 3 anos em Angola, eu acabei tendo que desfazer do rebanho, porque estava difícil tocar à distância. Na época também telefone não era muito fácil, já tinha começado a ter telefone, mas a comunicação impedia muito, né? Eu acho que os problemas todos que a gente tinha na época maior era realmente comunicação, né? Que era complicado. Que hoje é o forte da E que hoje é o geração. forte da geração nova, né? Que a gente está aqui, tem tudo na palma da mão, em qualquer lugar que você vai, né? É. E como é que o senhor decidiu que o senhor, como agrônomo, iria trabalhar com leite? Na realidade, a gente começou trabalhando as duas coisas, tanto agricultura como pecuária. Só que à medida que foi a gente aqui na fazenda, a gente foi formando o resto da propriedade, aí a gente fez um projeto em 2008, a gente fez um projeto de irrigação, aí a gente comprou 2 pivôs, fizemos a represa, né? Já para tocar a agricultura mesmo, mas sempre tocar a agricultura irrigada, porque era para ter mais retorno e otimizar a área pequena, são 240 hectares, então a gente tinha que otimizar a exploração, mas nunca deixei de trabalhar com as vacas, né? Com o leite. E sempre gostei também, como eu comecei, igual eu falei no início, a gente começou trabalhando com semente forrageira, sempre gostei de pecuária também, né? E aí a gente fez todo o trabalho de melhoramento, de inseminação, desde sempre a gente inseminou, né? Passamos por todas as tecnologias aí. E hoje o rebanho usa tudo inseminação, né? Eu nunca usei transferência de embrião, mas sempre usei inseminação. A gente fiz o genoma do rebanho, então hoje todo acasalamento é feito através de genoma, né, do gado. Então a gente usa todas as informações disponíveis. E fomos evoluindo, aí passei também a fazer, à medida que as coisas aqui no município. Na época eu estava no sindicato rural e estava como o pessoal em Orizona também sempre investiu em tecnologia e foram crescendo as tecnologias de alojamento de gado, né? De compost, de freestyle, de tudo. A gente acabou optando chegou um momento que a gente acabou optando por fazer o barracão, né? O senhor fez em que ano? Em 2020, durante a pandemia. Durante a Aproveitando. pandemia, como a gente estava fixo aqui, né, a gente não saía, eu construí o galpão, é um galpão para 120 animais, e acho que foi um divisor de águas realmente para a fazenda, para a parte tecnológica, né, de usar toda a tecnologia disponível.
e o gado melhorou bastante, melhorou as médias. Minha média de produção sempre foi boa, não era ruim, mas era por volta de 26, 27 litros, e hoje a gente trabalha com entre 35 e 38 de média, sem BST, né? O senhor não usa, né? Não, O senhor é um dos eu poucos não aqui de Arizona que uso não trabalha. nada de hormônio, meu leite é bem saudável, né? Ele não tem nada, não que o hormônio prejudique o leite, mas o rebanho já é acostumado, nada de ocitocina, nada de. Já usei no passado até mesmo lactropin, mas hoje a gente não optou por não usar nada de hormônio e uso bastante probiótico para o rebanho, para problema de sanidade, de saúde do rebanho, né? Tem vacas bem longevas até no rebanho, e mesmo sendo vacas puras, hoje meu gado é 100% holandês, né? Não tem mais traços de cruzamento. E a gente conseguiu subir a média. O primeiro lote está com média de 37 e o segundo lote com média de 30. Uma média muito boa, né? É, Muito alta. então tem conseguido manter entre 33 e 34 de média geral, né? E o senhor enxerga o leite, porque Arizona é uma bacia leiteira muito grande, o senhor está como presidente do sindicato, então o senhor enxerga o leite como uma oportunidade muito boa. Sim, eu acho que leite você precisa ter parâmetros para você entrar na produção. Como aqui em Arizona é tradição e é a maior bacia leiteira, então a gente tem não só assistência técnica, todas as empresas que vendem tecnologia para leite, né, que vendem nutrição. Eu acho que se eu for para um município que não tivesse nada disso, talvez seja difícil você optar por leite, porque se você não tiver os fatores todos agregados, como é que você vai gerenciar a produção de leite? Por exemplo, eu mesmo tenho amigos que estão lá em Formosa, para lá de Formosa, ele tem dificuldade de vender o leite dele, Que porque aqui para nós não é. ninguém quer ir lá buscar o leite dele por causa da distância, se vai também paga tão pouco Que que não não é compensa. rentável. Então, aqui no caso, Arizona, você tem todas as condições e tem toda a tecnologia disponível também. Então, acho que esse é o principal fator. Hoje, leite está muito ruim, né? Assim, os preços estão muito baixos, a importação está prejudicando muito. A gente teve uma reunião essa semana da comissão de leite, a gente pôde ver os gráficos lá. Esse mês passado foi o mês que mais importou leite em pó do Uruguai e da Argentina. Foi muito leite, muito leite, além do poder aquisitivo, né, da população que está baixo. Então o consumo está baixo e a gente está na mão aí trabalhando agora. Tem que ter muito pé no chão para poder se sustentar até ver se o mercado dá uma equilibrada, porque está difícil. Exatamente. E Arizona, assim, como maior bacia leiteira, e a gente movimentou muito a cidade com a festa do leite, né? Você pode Sim, até falar sobre. É, mas a gente tem a tradição de produzir, a gente tem por exemplo, os produtores mais antigos, o senhor, alguns outros, já entendem como é que funciona o mercado. Então, um proprietário, um produtor que vai começar a atividade, ele tem que enxergar isso muito amplamente, né? E sim. às vezes iniciar e ser pioneiro, ainda mais em uma cidade que não seja por aqui. Falar assim, eu vou começar numa cidade que não tem muito a ver com leite. É É. complicado, né? Outro dia mesmo eu recebi uma visita aqui, né, do humorista Tom Carvalho, que quer iniciar a produção de leite lá em Heitoraí. É próximo a Itaberaí, que é uma bacia leiteira importante, mas não tem muita tradição. E ele estava visitando os composts para ver se ele adere a essa tecnologia. Mas eu falei para ele, falei, olha, eu acho que precisa pensar muito no momento agora, talvez não é o momento de fazer esse investimento, porque o custo é alto e
a médio prazo vai ser complicado. Eu acho que leite você tem que ir trabalhando, você precisa primeiro trabalhar comida, né? Trabalhar alimentação principalmente, ver se tem disponibilidade da parte nutricional, de assistência técnica, de acompanhamento, porque para nós aqui é fácil em Orizona, né? Porque tem Porque gente para tem fazer. sempre disponível, mas e lá? Então, acho que isso é o conselho que eu posso dar para quem está querendo entrar. Analise bem as condições do local primeiro, né? Porque nós aqui em Arizona sofremos muito, eu como filha de produtor vejo muito os gargalos da produção. Alimentação, o senhor aqui tem uma área que o senhor consegue suprir a necessidade dos animais bem, né? Com alimentação, mas para muitos produtores isso não é uma realidade. Para Certo. quem pensa em começar, ainda mais quando pensa em começar, tendo que contratar todo mundo para fazer tudo, por exemplo, para plantar, para fazer todo o manejo da área. Então é uma coisa complicada que a gente tem que pensar. Senhor Giovanni, e a questão da festa do leite? A festa do leite esse ano foi refeita, reestruturada, reorganizada. O senhor é presidente do sindicato, estava à frente das Sim, eu coisas. acho que a gente, quando eu reassumi o sindicato ano passado, no final do ano, na realidade eu resolvi voltar para o sindicato para poder resgatar, porque a última festa tinha sido em 2019, quando eu realizei, né? Festa do leite mesmo, né? Que o Vinícius chegou a participar de um evento aí, levou novilhas, tudo, mas não teve torneio leiteiro, não teve o mesmo sentido que era a nossa festa tradicional. Então, aí, como o parque também estava muito abandonado, tudo, e eu precisava que aquilo terminasse, né? Porque eu acho que tem muito recurso nosso, o dinheiro no final, o dinheiro é nosso, né? A gente paga imposto, então a gente precisava resgatar o parque também. Aí eu resolvi assumir o sindicato novamente para tentar reconstruir o parque e fazer a festa do leite novamente, né? Porque é uma tradição, a gente já está no 33º torneio leiteiro, né? E o pessoal gosta muito, né? Acho que isso fez o sucesso da festa, mas a gente tinha muita dúvida, né? Esse ano, se realmente as coisas iam acontecer, não ia, se a população ia Gostar, gostar, interessar. se interessar pelo evento, né? Mas graças a Deus a gente teve uma repercussão muito boa, né? Vocês fizeram parte disso. Mas tudo que a gente planeja, né, com, com certeza que aquilo vai dar certo, né, e com o apoio de todos que se propuseram a nos ajudar, né. Isso foi um desafio que, na realidade, o Henrique fez para mim, né, falou, um dia a gente voltando da feira de Silvânia, em 2023, aí ele falou, mas não é possível que Orizona não consegue fazer uma festa igual essa aqui, né? Uma feira igual essa, sendo que a gente tem muito mais gente produzindo do que Silvânia, né? E aí isso ficou meio que um desafio para nós dois, né? Ele falou, ó, se eu topar voltar para o sindicato e organizar, pode deixar comigo que eu vou trabalhar, né, com tudo que eu tiver à disposição. E realmente isso a gente incorporou as outras pessoas, né? Fomos conversar com o Rafael, sempre foi o veterinário que trabalhou na parte do torneio leiteiro, né? Na organização, nas vacas, acompanhamento. E aí ele estava muito reticente, mas no final concordou que a gente podia fazer, né? E acho que foi um resultado fantástico. A gente conseguiu colocar Arizona no mapa do Brasil, né? Só para ter ideia, ontem eu estava em Belo Horizonte, num evento da cooperativa lá. Estava lá o campeão da Expo Leite de Uberaba.
A vaca dele deu 111 litros, né? Na realidade, como o nosso torneio não é oficial, então não conta no ranking nacional, né? Mas a nossa vaca produziu mais que a vaca dele. Ele tá uma vaca fantástica. O cara fez até, tá fazendo até estátua da vaca. Nossa. Mas ele estava bem empolgado, mas ele viu todos os nossos vídeos, né? E veio comentar com a gente, tudo. E os mineiros também, as cooperativas de Minas que estiveram aí no evento da Festa do Leite, também todo mundo até hoje estão muito impressionados como é que a bacia leiteira aqui é tão significativa, né? Tão importante. E lá eles têm tradição de leite, né? E acho que isso fez muita diferença para tudo, né? Então a gente conseguiu realmente, acho que até dar ânimo para os produtores também, né? Porque eles viram que a atividade pode ser dar retorno não só Exatamente. financeiro, mas de satisfação pessoal, né? De ter vaca, de ter uma vaca boa. Todo mundo tem vacas de boa qualidade, né? Ontem mesmo estava vendo aí, o Vinícius conseguiu fazer média de 42 litros, né, de rebanho, de 237 vacas. Isso é uma média fantástica, né? Excepcional. Hã? É Excepcional, excepcional. Então amigo. você vê que rebanho aqui no município não falta, né? É. E pelo histórico de Orizona, que Orizona é uma cidade pequena, a gente tá com o quê? 16 mil e poucos habitantes. Sim. E aí a gente pensar que repercutiu tanto e teve tamanha visibilidade o leite. E que a gente estava alguns anos aí sem a festa, sem torneio, sem que os produtores fossem vistos dessa forma, que fossem enxergados mesmo pelas pessoas. Então, foi muito importante Na retornar aquela realidade festa. nós viramos exemplo, né? De tecnologia, principalmente, de aplicação de tecnologia, que tem os robôs, várias pessoas depois vieram aí, né, para ver isso, todo mundo fica bastante impressionado, né? Então, na realidade, virou referência em termos de aplicação de tecnologia, né? Que hoje só tem no Paraná, um pouquinho no sul de Minas, Santa Catarina, que tem talvez o tipo de pecuária mas não no nível, talvez, de organização que tem aqui, na realidade. E como é que o senhor enxerga o robô? Para dentro daqui da propriedade do senhor colocaria, não colocaria? Porque funcionário é uma questão que. Eu acho que é uma tecnologia, eu estava discutindo isso com o pessoal da pesquisa lá da Embrapa Gado de Leite, eles dizem que é uma tecnologia que veio para ficar, não vai, o robô vai cada vez mais progredir, precisa baratear o custo ainda, ou talvez criar financiamento, só que os momentos hoje está muito complicado, mas é a saída para os médios e para os grandes. Talvez os grandes aí para um carrossel, para uma coisa mais tecnológica também, mas esses robôs de braço, acho que para pessoal intermediário aí é uma boa saída, porque a mão de obra cada vez, não só por causa de mão de obra, mas eu acho que mão de obra de qualquer jeito vai ter. Uma hora sempre tem, uma vez ou outra, mas eu acho que a tecnologia ela melhora talvez a, o bem-estar animal, né? Você melhora uma série de coisas. Então, eu acho que isso aí não prejudica tanto o animal, né? Então, assim, você tem todo um trabalho agregado, né? E a parte, por exemplo, de mastite, de tudo, que você pode melhorar bastante, né? Nos Com... controles. Então, E- sobra tempo para você também trabalhar os outros lados, né? Exato. E aqui, a questão de funcionário, o senhor tem um relacionamento muito bom com os funcionários do senhor, e... mas é meio que consenso que mão de obra existem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor vê a mão de obra hoje, tanto aqui no município, tanto para a atividade do leite? O senhor, como agrônomo, também pode pensar mais além do que a gente tá pensando aqui? A mão de obra
é problema, realmente. Porque o pessoal que às vezes se candidata a trabalhar nas propriedades rurais, ainda tem, às vezes, muitos têm nível ainda muito baixo ou têm vindo de fora, né? Não é gente, a população de Orizona, na realidade, não é muita gente de Orizona hoje que está trabalhando nas propriedades, né? Talvez mais no nível de gerência, nessa parte aí, o pessoal daqui, mas no nível mais braçal mesmo, hoje você acaba dependendo de uma mão de obra importada, né, de outros municípios, de outros estados, inclusive, e isso às vezes vem com uma qualidade muito ruim. Então a gente, como presidente do sindicato, o que que a gente tem que fazer? É realmente fazer o máximo de treinamento, de capacitação para esse pessoal em todos os níveis, né? Para tentar melhorar a qualidade dessa mão de obra, sabe? Eu acho que isso. E como aqui tem uma demanda muito grande, então acaba tendo muito rodízio dessa mão de obra também. Porque Sim. o cara está precisando lá, às vezes ele paga um pouquinho mais, as condições que ele oferece lá um pouquinho melhor, o cara prefere ir para lá, né? E aí acaba causando uma volatilidade muito grande de mão de obra, né? Isso prejudica muito, às vezes, a estrutura da fazenda, né? Isso. E às vezes Por isso até. a tecnologia, se você vai passar por robô, você não fica muito refém disso, né? Agora, Sim. não vai ser imprescindível a mão de obra, né? Você não vai É, substituir. muito. Substitui um ou dois, mas não 100%, isso não é capaz de substituir, né? A gente vai estar sempre precisando de mão de obra, né? E essa questão que o senhor mencionou de ter muito rodízio de funcionário. É complicado até porque às vezes o funcionário vem de fora, aí acostuma ele na propriedade, ensina ele, tipo assim, ensina ele a trabalhar da forma como o senhor trabalha aqui. Então, rotina, tudo que é feito aqui, ele aprende e recebe uma proposta melhor, o senhor tem que ensinar outra pessoa. E É é muito isso. comum isso Mas aqui, né? isso faz parte da atividade. Não tem, é ruim, mas eu acho que tem que acreditar nisso e ir formando as pessoas. Até uma hora que você consegue ter gente que. E às vezes as pessoas hoje também, assim, se você dá todas as condições de moradia, de estrutura para as pessoas morarem na fazenda, no meu caso aqui, eu não tenho como trazer gente de Arizona, a pessoa precisa morar aqui, né? Então, mas tem todas as condições, tem internet, tem eletricidade, as casas são boas, né? Você tem todo um, um conjunto de coisas. O manejo do rebanho é muito simples, não tem muita sofisticação, é tudo muito perto, né? Não tem desgaste. Por exemplo, as minhas ordenhas aqui, os horários são 5 da manhã, 1 da tarde e 7h30 da noite, então não tem muito desgaste, né, para o pessoal, de questão de horário, tudo, e o rebanho não é muito grande, então é simples. São quantos animais em lactação? Hoje está com 87. Quantidade boa. O senhor pensa em fazer mais barracão? Pensa em Eu continuar estou com a estável? terraplanagem pronta de um segundo galpão, pensando mais na recria. E assim, também porque para otimizar, até por questão de preço de leite, de tudo, você precisa rentabilizar, né, a atividade. Então, o segundo barracão é para que eu possa tirar o pré-parto e vaca seca de dentro do barracão e ficar só com vaca em lactação. Então, chegar na lotação máxima com vaca em lactação para Uhum. otimizar o investimento. E aí o segundo barracão ficaria para as vacas secas, vaca em pré-parto e mais as novilhas prenhas também, que iria tudo para o galpão. Certo. E recria hoje, aqui em Orizona também, a gente tem visto muito galpão para recria, o Sim, pessoal pensando em melhoramento genético, e aí é, é um. à medida que a gente está vendo hoje, que à medida que a recria vai para dentro do galpão, ela fica mais sensível, né? Você acaba limitando
a sua comercialização de recria, porque se ela é criada dentro do barracão, você não pode vender essa recria para gente que vai usar ela fora de barracão, porque você tem problema de carrapato, de todas as doenças aí que o animal fica mais sensível, né? Então isso causa algum problema, É, algum transtorno. é um fator limitante. Mas o senhor não pensa em trabalhar para vender os animais, né? Mas para manter aqui, e Para acaba que em algum momento vai ter manter a um atividade, né? excedente. Até porque a gente vive aqui na propriedade, né? Então acho que isso é uma atividade que a gente gosta e não é um trabalho muito desgastante, né? Então a gente consegue executar, né, bem, sem problemas. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor teve quando trouxe que foi, que aí o senhor já veio como pesquisador da Embrapa, o senhor já trouxe muita tecnologia para cá desde sempre, o senhor foi pioneiro em muitas coisas aqui em Arizona. Então, pensando em todas as fases que o senhor passou, quais foram as dificuldades que o senhor viu, como é que o senhor reagiu e como é que o senhor conversou e sanou essas dificuldades que o senhor teve? Bom, acho que dificuldade sempre aparece, né? Uma era essa da mão de obra, né? Sempre foi uma dificuldade, né? Sempre. Por mais que a gente ter todo o conforto e tem todo um trabalho de relacionamento, tudo, mas sempre foi problema de mão de obra, né? Agora, a parte de mão de obra era um problema, a parte de rebanho, antes do barracão, teve muito problema de casco, a dificuldade de você manter a sanidade do rebanho, por causa de lama, de barro, de chuva, e isso sempre foi uma dificuldade grande, né, que a gente teve que transpor. No início também a parte de alimentação, a gente não tinha muitos híbridos de milho desenvolvido para silagem, então a gente tinha que adaptar milho grão para silo, né, no passado. Então isso tudo foram dificuldades que a gente foi transpondo, né? Foi vendo opções, né, Opções de se trabalhar. e até ajudando as próprias empresas a desenvolver tecnologia, né? Depois, num terceiro momento, a gente tinha dificuldade de fazer a silagem com trator, né, que demorava demais, a qualidade de silo ficava muito a Muito bom. desejar, né? Hoje, com a tecnologia aí das automotrizes, você consegue fazer uma silagem realmente de altíssima qualidade, né? Com perdas mínimas, com o evento de barreira de oxigênio, né, para você proteger o silo, com inoculante, com todo esse. Então, você vê a quantidade de tecnologia que foi desenvolvida, isso em 30, 40 anos, eu acho que é realmente muito significativo. E é muito interessante ver essa conversa, né? Porque a gente reclama muito de mercado. A gente vê o mercado sempre muito como um vilão Uhum. pra gente. Mas quando nós que vemos a atividade crescer, eu, desde que eu nasci, que eu moro aqui em Arizona, eu vi muitas evoluções em Arizona e eu Sim. sou muito nova. Então, às vezes, a gente percebe que a demanda do produtor, quando bem conversada com o mercado, ela se torna uma oportunidade para o mercado conseguir trabalhar. Então, é sempre uma via de mão dupla. Eu tenho meu problema, o mercado vai vir com a solução. Sim. Só porque, às vezes, o acompanhamento dessa solução e questão financeira que é difícil, né? Da É. gente conseguir acompanhar as tecnologias. E o que o senhor pensa hoje que é a maior dificuldade de conseguir acompanhar as tecnologias que vêm surgindo, além dessa questão financeira, que é realmente uma barreira muito grande? Tem mais algo que o senhor acha que é um limitante? Eu acho que a gente, todas as tecnologias que vieram, eu acho que aqui, à medida que os produtores foram adotando as tecnologias e cada um foi usando de uma maneira ou de outra e um conversa com o outro, acho que houve uma troca muito grande. Hoje eu não vejo isso
muita dificuldade de usar essas tecnologias, não. Acho que qualquer tecnologia nova que vem, ela é perfeitamente utilizável nas propriedades, né? Você vê, por exemplo, há um ano atrás, praticamente ninguém tinha berçário de bezerras. Hoje, em quase todas as propriedades que você vai, você já vê um berçário, ou tem um ou duas gaiolas, mas tem para cada vez mais você manter a saúde das bezerras, né? Então, são coisas que vieram agregando à medida que um busca essa tecnologia, busca informação, ó, o fulano fez, o outro faz, então a gente consegue utilizar sem muita dificuldade, né? Que a maioria das tecnologias que vem, né, são também muito adaptáveis para a gente trabalhar. Então, eu acho que Sim. se adequa bem às E pessoas. acho que a aceitação dos produtores do município, ela é muito boa nisso aí, até porque sempre a gente teve assistência técnica boa, sempre trouxe muita informação, o próprio sindicato sempre apoiou toda a Emater, né? A gente teve um trabalho da Emater muito significativo desde antes do Zé Geraldo, todos os técnicos que vieram, que passaram por lá, sempre foram muito ativos, né? Para trazer informações novas. E os produtores sempre também participaram. Aí depois teve o evento das associações de produtor, né? Até que a igreja fez as organizações sociais, e isso também acho que ajudou muito no município aqui, né? Na organização do município, e até hoje isso vigora, né, para nós. E você vê que os municípios que desenvolvem com mais rapidez são os que têm organização fortes, realmente. Sim, Então, a gente exatamente. sempre teve um sindicato forte, sempre teve pessoas engajadas, né? Passou aí pela mão do seu Olendo, do seu Nilson, sindicato, do Abelardo, do Maurílio, vários presidentes de sindicato, o seu Carlos, né, Firmino, que sempre trouxe tecnologia também interessante. E o sindicato continua bastante ativo, né? E agora a gente vai trazer aí a UAC, né, que é uma unidade de capacitação para o produtor e para os funcionários, que eu acho que vai ser fazer um outro divisor de águas, né, no município, para assim que a gente tiver terminado a construção, vai gerar bastante qualidade até para os treinamentos, para as capacitações, né? A EFAORE, que veio depois também, né? Que hoje praticamente todas as propriedades têm gente que passou pela EFAORE, né? Tem. Isso é um outro divisor, né? E gente que teve uma formação boa, uma formação prática, né? Então, acho que Arizona tem sempre, eu posso dizer isso com bastante tranquilidade, porque eu acho que a educação em Arizona sempre foi referência, Sempre. sempre. E acho que isso faz uma diferença muito grande nos municípios, porque a gente sempre teve referências de pessoas daqui, a dona Zulmira Gonçalves, né, que foi a precursora da educação aqui, que tinha um nível de qualidade educacional assim para a época, né, para 70, 80 anos atrás, ela introduziu aí nos grupos escolares uma educação de qualidade, uma alfabetização boa, tudo, né? E isso despertou na população um desejo de aprendizado. Depois teve o seminário, a Igreja Católica também sempre foi muito ativa na educação, tinha os colégios Anchieta em Silvânia, sempre incentivou, teve o seminário aqui, que também favoreceu muita gente que não tinha condição de estudar, de aprender e de estudar também, com um nível de formação dos padres muito significativo. Teve o seu Zequinha Costa, que foi um professor de português aí renomado, né? Com a qualidade de ensino fantástica, né? Então, assim, foram referências que foram surgindo e que a gente tem exemplo. Eu posso dar esse exemplo, que a minha família, por exemplo, todos que quiserem estudar lá em casa
estudaram, formaram, sem muita dificuldade, mesmo sem ter condição financeira, acabaram todos fazendo curso superior praticamente, né? Acho que um ou dois só que não fizeram, então dos 13, né? Então é bastante. Isso acho que é um divisor de água realmente. Sempre foi a educação. Você vê que o nível de analfabetismo em Orizona não é pela população de Orizona, é muito mais de imigrantes, né? Exatamente. E educação, ela é pilar de desenvolvimento, né? E o sindicato, ele vem muito com essa função de trazer conhecimento, trazer capacitação. Em Orizona, a gente sempre viu muita gente falando assim, ah, porque eu quero que. E a gente vê isso muito em produtor também. Eu acho que isso é um dos problemas até relacionados à sucessão familiar. Porque, especialmente antigamente, a gente vê muita gente relatando que, ah, eu quero que meu filho vá embora estudar, porque isso aqui não dá certo. E aí a gente pensa, ah, mas será que não dá certo mesmo? E aí muita gente acaba que desiste de continuar numa atividade porque o pai e a mãe falava que não dava certo, que queria mais pro filho, que queria que o filho estudasse. E hoje em dia, até aqui em Orizona, a gente não vê muito mais isso, né? A Não, gente vê muito mais o pai falando assim: ah, você tem que estudar, mas você estuda pra você conseguir voltar pra cá. Porque antigamente o povo falava que pra você dar bem na vida, você tinha que sair pra estudar, e hoje em dia, pra você se arrumar dar um, bem aqui, você tem arrumar um que sair emprego pra estudar e público. voltar. Eu acho Exatamente. que isso é uma outra mudança de mentalidade que a gente tem trabalhado através dos treinamentos do sindicato, justamente disso, né, da sucessão familiar, né? Eu acho que é um tema que a Federação da Agricultura trabalha muito bem e acho que é fantástico isso, porque cada vez mais colocar na cabeça da juventude que o meio rural pode ser rentável, né, e pode ter qualidade de vida também, né? Hoje, por exemplo, acho que vocês que estão aí nesse intermediário, acho que já pode visualizar isso muito bem, né? Sem nenhuma dificuldade, né? Que você pode voltar para a propriedade e viver daquilo, né? Viver bem, né? Que é Viver o bem, que importante. é até melhor do que na cidade, né? E com todo o conforto que você tem na cidade hoje, né? Hoje, morar aqui ou morar lá em Arizona, eu prefiro aqui, né? É muito melhor, mais tranquilo, Mais mais. tranquilo, mais saudável. Exatamente. E o senhor, pensando em saudável, o senhor aderiu selos de sustentabilidade aqui na propriedade. Como é que o senhor fez para aderir? O que levou o senhor a aderir a esses selos? O que o senhor pensou para falar assim, ah, eu acho que compensa, é viável e é interessante para mim ter isso na propriedade? Sim, o problema da sustentabilidade, eu acho que é um pilar, né? É isso aí também que faz parte da manutenção da propriedade. É a gente zelar pelo meio ambiente, zelar das plantas, né? Ter a multiplicação disso, faz parte da vida, né? E antes a gente, às vezes, o pessoal fazia era ter todas as propriedades, a gente tinha a qualidade da propriedade era você via um terreiro bem varrido, né? Exatamente. Hoje é o contrário, você precisa de uma área bastante verde, com bastante planta, com bastante coisa, e isso é que é saudável, né? E no passado, realmente, às vezes você tinha a casa, tudo, mas tudo em volta era, mas até porque tinha muito mais dificuldade de controle de animais, né? Sim. E hoje a gente trabalha muito e a adesão foi também por incentivo da própria cooperativa captadora de leite, né? Eles trabalharam esse tema e a gente veio fazendo o trabalho com a construção dos barracões. A gente viu a necessidade de manejar os dejetos, de não voltar isso para o meio ambiente, né? De trabalhar os dejetos antes de voltar para a natureza. Então, a gente conseguiu trabalhar isso, surgiram algumas tecnologias também nessa área, né? E mesmo que as grandes cidades hoje, tudo você tem lixo que deve ser separado, tudo. Então, nas propriedades também não é diferente, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem que. Hoje, por exemplo, você não vê mais lixo na propriedade, todo mundo leva o lixo para a cidade, né? Sim.
para ser reciclado lá ou para ser trabalhado lá. Então, eu acho que isso é uma política que vem, questão educacional mesmo, né, de ambiente, meio ambiente, e vale a pena porque você tem um ambiente, criar um ambiente saudável, não só para os animais, mas para a gente também. Sim. E eu acho que para a gente já dar uma encaminhada mais para o final, tem duas perguntas que me fizeram pensar muito. O senhor falando que eles estão em sucessão familiar, que hoje em dia a gente sair para estudar e voltar. Compensa, o senhor tem sucessão aqui na parte do leite, na propriedade, como é que é? É, um pouco assim, ter tem, porque eu acho que à medida que o meu genro trabalha com a parte agrícola, eu terceirizei tudo para ele, toca as áreas agrícolas e eu toco o leite. Mas eu tenho trabalhado com eles justamente no sentido de deles assumirem o leite também, né? Como uma outra alternativa de negócio. Quer dizer, eu acho que hoje a gente trabalhar isso separado não é muito confortável. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar junto isso realmente. É interessante, né? E eles, tanto, quer dizer, o leite é mais uma atividade de rentabilizar, em alguns momentos, rentabilizar a própria agricultura, né? Porque a agricultura está passando também por um momento difícil, né? Porque os preços não estão competitivos e tudo. E, e o problema da agricultura é que a receita é anual. A vantagem do leite é que você tem uma receita mensal que você consegue manter folha de pagamento, você consegue manter uma série de coisas que cobre a falta de recursos que você tem para a agricultura em alguns momentos, né? Então, eu acho que isso é o diferencial e por isso você precisa associar as duas atividades. Então, eles hoje já estão enxergando isso, aí a minha filha acha que dá para tocar. Eu tenho consultoria da Labor Rural para a parte econômica, aí a gente tem feito algumas reuniões com ela, com eles, né, com as duas filhas e com os genros, para que aí a gente possa transferir um pouco disso para eles, né? E a parte de conhecimento, de tecnologia, eu acho que isso hoje, com a assistência que você tem, com os técnicos que dão suporte, eu acho que não tem muita É, dificuldade, não. não tem muito erro. O pessoal fala, mas o que ele entende de leite? Não, não precisa entender, ele precisa fazer gestão. Exatamente. Eu acho que esse é a mudança de paradigma que teve na atividade rural. Você precisa fazer gestão, você não precisa fazer, você não precisa conhecer tudo de agricultura ou tudo de Pecuária, né? pecuária. Você precisa conhecer mais de gestão para poder ter um retorno financeiro que seja compatível, né? E eu acho. Porque não adianta você só chegar aqui, pegar o trator e arar, gradear, plantar, correr e corre para cá, corre para lá, trabalho braçal. Você precisa trabalhar com a cabeça, né? Exato. Eu acho que esse também é o que a gente enxerga na parte de educação, justamente, né? Hoje, né? A gente precisa que as universidades ensine bastante, o pessoal treine bastante vocês nessa área, né? Na parte mais de gestão mesmo. Porque, por exemplo, você mesmo, Alice, tem exemplo, né? Seu pai trabalhou muito mais com os braços do que com a cabeça, né? Em Muito. alguns momentos. Hoje, talvez ele trabalhe um pouco mais com a cabeça, até porque tem vocês também dando suporte, né? Mas isso faz a diferença muito grande da mudança, né? Se ele não tivesse mudado a cabeça para a parte de gestão só de trabalhar, 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 talvez não tivesse chegado aonde chegou, né? E é uma questão muito de pensar assim, às vezes a gente vem e criado de uma forma, lapidado pelos pais da gente de uma forma a enxergar o mundo de tal jeito, e aí vai tocando dessa forma. E aí, em algum momento, ou você muda
ou as coisas vão mudando e você fica para trás. E eu acho que é esse o ponto, né? Isso, É justamente. olhar e falar assim: "Ó, agora eu vou mudar também para não ficar para trás". E eu acho que isso é muito importante. Para finalizar, uma pergunta que foi disparada, a mais feita por todo mundo: que conselho que o senhor daria para essa geração que está vindo, que está chegando aí? Que conselho que o senhor daria para eles chegarem onde o senhor chegou, chegarem tão longe quanto, tão, talvez até mais longe? Como é que o senhor vê de uma forma assim para aconselhar a gente, né, que está aí chegando agora no mercado de trabalho, chegando para assumir lugares? Como é que o senhor daria de conselho para a gente? Vai ser difícil, né? Não é, não é muito fácil. Se esse conselho fosse bom, não era de graça, né? Exato. Mas, não, acho que a gente pode não só espelhar na experiência, né? Nas experiências que estão aí, mas eu acho que é ter humildade bastante, né? Para entrar no mercado, para poder levar o conhecimento, levar as informações. Se você tem dificuldade, saber onde buscar, né? Esse conhecimento, acho que isso é mais importante até do que conhecer tudo, que a gente não conhece tudo, a gente tem que aprender os caminhos onde conseguir as informações, né? E eu acho que isso é primordial e, e humildade, principalmente, e buscar conhecimento cada dia, não parar. Eu acho que não é porque você formou na faculdade que você vai deixar de buscar novos conhecimentos, de participar de cursos, de treinamento, de tudo, porque isso tudo, às vezes mesmo na minha idade, o pessoal às vezes pergunta assim, mas por que você ainda vai naquelas palestras lá no sindicato? Porque sempre tem alguma coisa que a pessoa fala lá que você acaba absorvendo que pode ser útil em algum momento. Então, isso a gente, porque às vezes a pessoa fala, ah, não, não vou lá não, estou cansado de ouvir isso. Eu acho que esse fato aí não é muito realidade. Tudo que você ouve, você tem que saber filtrar, né? Você vai ficando mais experiente, você vai filtrando também as informações, vendo É relevante, o que não que é é? relevante, o que não é, e você sabendo extrair daquilo que você viu o que é melhor para você, né? Exato. Mas eu acho que a universidade hoje ela passa esses conhecimentos, né? Então tem que saber aproveitar aquilo que está sendo passado e traduzir isso para levar para a vida prática, né? E não parar, né? Você não pode voltar para a propriedade para fazer uma sucessão e parar no tempo. Aí não vira, não. E isso é um conselho que o senhor fornece pra gente, mas o senhor também vive ele, né? O senhor Sim, mostra, pelo menos assim, nessa conversa, o senhor mostrou muito isso. É muito admirável, é bonito ver uma pessoa que dentro de uma cidade faz uma diferença. O senhor, na sociedade, o senhor fez muita diferença, pensando em formação, em BRAPA, em capacitação, em tudo o que o senhor faz e em como o senhor enxerga a vida e mostra a vida pra gente e em como o senhor leva a propriedade sustentavelmente, dentro do sindicato também, como é que o senhor instrui as pessoas a partir do sindicato, porque acaba que é uma capacitação em tempo integral, estar lá sim. dentro É. e fazer parte. Então, muito obrigada, senhor Giovanni, por receber a gente, por abrir as portas da propriedade, por conversar, por ter essa conversa franca e sincera. Eu acredito que trazendo uma história como essa, a gente mostra que é possível sim, é possível olhar para as pessoas e falar assim, ó, ele chegou lá, eu também consigo, um conselho bom de ser ouvido, mesmo que de graça, assim, e super bom, né? A gente sabendo ouvir e sabendo absorver é sempre muito inspirador. E é mostrar também que dificilmente um produtor é vilanizado de forma que ele realmente esteja errado. Porque as pessoas veem muito a gente como, pelo menos veem os produtores como, ah, mas está desmatando, está fazendo tal coisa, e o senhor está mostrando que não. Como uma pessoa que tem um selo de sustentabilidade, o senhor mostra que o senhor
está muito adiante, muito à frente de um pensamento limitado, de uma pessoa que precisa de alguém para culpar, ao invés de realmente fazer a diferença. Então, Justamente. obrigada pelo exemplo, obrigada por contar a história, por permitir que a gente ouça e por espalhar essa importância do senhor. Eu que agradeço aí, acho que sempre é bom a gente contar a história, né? A gente que vai ficando bastante experiente, tem sempre que tem muita coisa para olhar para trás, né? É, E acho que uma coisa assim que sempre me deu muita satisfação é porque em todos os lugares que eu fui, mesmo com as dificuldades de língua, de comunicação, né, que foi bastante complicado nos trabalhos fora, né, tudo, mas eu mantive em todos os lugares muito boas amizades, né, talvez até pela simplicidade mesmo, por manter isso no relacionamento com as pessoas, então eu não tive nem uma dificuldade lá fora, mantém muitos amigos ainda lá, né? Então a gente está sempre se comunicando, sempre se falando, e uma vez lá em Angola o cara me disse, não, vocês não são. Eu falei, perguntei, né, por que que eles às vezes tinham muita raiva de algumas pessoas, algumas nacionalidades, né? E eles falaram, não, mas é porque vocês agem de uma maneira que não tem diferença de cor. Então, quer dizer, na realidade, a maneira como a gente tratava eles, tratava de igual, né? Não era diferente, não tinha diferença de cor, né? não tinha Então, racismo. não tinha racismo. Isso acho que foi o grande diferencial que a gente sempre teve para tratar com o pessoal, né? E isso para a gente trabalhar fora era uma situação bastante complicada se você não se adaptasse ao esquema, né? Então, a gente via muita dificuldade, principalmente nos franceses, que tinham muita dificuldade de trabalhar com o pessoal africano, né? E, na realidade, não é diferença. As condições são diferentes, mas todo mundo é ser humano, né? Então, isso fazia muita diferença deles com os brasileiros. Eles falaram, não, vocês são nossos irmãos, não tem problema, né? Eles também tinham a referência do Pelé, né? Que sempre foi referência para eles. Então, isso fazia muita diferença no relacionamento nosso e na convivência com eles lá. O futebol ajudava muito. E, e eu acho que essa foi uma escolha acertada de trazer o senhor para contar a história, porque pensando em trazer uma voz do agro, uma história de quem alimenta, trazer a história do senhor foi bonito para a gente, foi muito importante, então muito obrigada.